Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando agora. Nosso primeiro episódio de podcast. Na verdade, a gente pode considerar isso aqui como um piloto, né? A gente, na verdade, não tem ideia de onde isso vai chegar, mas a gente ora e confia em Deus que vai chegar nas pessoas certas. Na verdade, já chegou. Você que está nos escutando agora, seja muito bem-vindo a esse episódio. Essa conversa, na verdade, totalmente informal e com pessoas que não são formadas em teologia, mas que amam falar sobre esse livro maravilhoso que é a Bíblia e sobre os mais diversos temas que ela aborda. E para essa conversa eu preciso de pessoas e eu tenho pessoas aqui comigo. Se apresentem, por favor. Agora, papai, vamos lá. Eu sou o Makel. Não precisa dizer da idade, não, né, meu irmão? Makel. Não, sem idades. Makel, de outro tempo. Pois é, tamo aí junto. Feliz demais aí pela ideia do podcast. Eu sou um consumidor de podcast, gosto muito da ferramenta e eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de dividir ideias, pensamentos, reflexões aí com vocês, com quem está ouvindo a gente, e feliz por ser esse o primeiro para fazer parte dessa história aqui, rumo a 1 milhão. Vamos que vamos. Isso, tem que começar por baixo. 1 milhão é o número. Baixo, é. Pois é. Oi, e eu sou o Rafael, não sou formado em teologia e também não sou formado em nada. Estou tentando ainda buscar a primeira graduação, mas sou um leitor, sou um devorador de livros, gosto muito de ler, gosto de ler de tudo. Leio desde coisas nerds a livros de ficção, mas o meu preferido é a Bíblia. E é sobre ela que a gente vai bater vários papos. E espero que a gente, com outros temas também, a gente possa aprofundar e que o Espírito Santo dirija tudo. Bom. Amém. Essa é a nossa ideia aqui. Realmente bater um papo não tão cabeça assim, mas colocar para fora nossos pensamentos e sempre seguindo a luz que é Cristo. E a gente começa a conversa logo depois da musiquinha. Beleza, Rafael e Makel. Então, para a gente começar aqui, eu separei uma coisa que eu estava pensando antes da gente começar a gravar. Por que é tão difícil encontrar a sua identidade hoje em dia? Ou, na verdade, eu diria mais, é uma pergunta dentro de outra pergunta. É só hoje em dia? Isso é um problema dessa geração? Ou é um problema de gerações anteriores também? É algo recorrente? Sempre foi difícil encontrar a identidade? E aí, Rafão? Na verdade, eu acho que a gente está sempre olhando para o lugar errado para achar a nossa identidade. Então, eu não sei se sempre foi assim. O que eu vejo é que na Bíblia a gente encontra momentos em que as pessoas não tinham a identidade. Elas não sabiam quem elas eram naquele momento. E hoje, principalmente na nossa juventude, a gente encontra muitas vezes as pessoas olhando para o lugar errado para achar sua identidade. Então elas olham para o ídolo errado, elas olham para a pessoa errada, para a maneira de fazer errado, e acaba que tudo isso causa mais confusão do que esclarecimento sobre a identidade do jovem. E hoje a gente vai ver, para frente, como a Bíblia descreve o que a gente tem que entender da nossa identidade. Como é que a gente vai chegar a uma compreensão de quem a gente é e do que a gente nasceu para fazer. Boa. Essa questão, acho que uma palavra aí que Rafael falou que na minha opinião marca muito esse momento que a gente vive hoje é confusão. As pessoas estão muito confusas e existe muita informação, existe muitas referências e, na minha opinião, a imensa maioria delas não são boas, entendeu? Eu tenho uma impressão, se eu fosse chutar aqui, sem muita reflexão, eu tenho a impressão de que talvez no passado fosse menos complicado, fosse talvez mais fácil.
de, de entender um pouco sobre essa questão da identidade, sabe? Existia mais raízes, assim, você sabia de onde você vinha, né, suas origens e tal, tinha menos informação e, portanto, na minha opinião, era um mundo menos confuso, né? Mas essa coisa da Bíblia dizer quem nós somos, a nossa identidade, isso é fantástico demais, demais, demais. É algo que a gente precisa voltar os nossos olhos justamente para isso, para a referência de onde encontrar a verdadeira identidade. E as referências que a gente tem no Brasil, principalmente as que os nossos jovens olham, elas não são boas. Então é difícil você encontrar, principalmente na mídia, estou falando de mídia, alguém que reflita princípios e valores que vão fazer o jovem conseguir ter um norte de onde ele vai achar a sua identidade. Então, você vê o Neymar lá de Moicano tocando musiquinha, você vê a criançada já andando com as caixinhas de som. Então, isso elas estão refletindo, estão tentando achar identidade em um jogador que está na Europa, que não nada contra ele, mas ele não vai vender a identidade que a gente precisa. Que a gente vai precisar entender quem nós somos num universo, principalmente para nós cristãos, em um universo de salvação e evangelho. E se a gente não entender dentro desse universo, a gente não vai entender. No caso, assumir essa falsa identidade é realmente um caminho, como eu diria, vazio, né? Porque a gente está tentando trilhar algo que realmente não vai preencher o sentimento de vazio e de propósito, principalmente. Que quando a gente começa a olhar para a Bíblia, aí sim a gente vai começar a perceber que a Bíblia sim consegue preencher esse sentimento e essa questão do propósito e de missão e do porquê eu existo, né? Para que eu nasci. Cara, só para você ter uma ideia, a gente vive no país do você sabe com quem tá falando? Exato. Tá ligado? Essa expressão. Sim. Essa expressão assim, já diz muito sobre o brasileiro de modo geral, né? Eu tô falando brasileiro porque eu sei que aqui é muito forte isso. Você sabe com quem tá falando? E é com quem eu tô falando, entendeu? E normalmente é alguém que tem uma carteira. E aí eu acho que essa coisa da identidade com carteirada, que a gente, né, é muito acostumado a ouvir, presenciar pessoas importantes, né? Sei lá, juiz, desembargador. Recentemente, um desembargador se negou a usar máscara, um guarda foi falar com ele e ele usou essa expressão. Você sabe com quem tá falando, meu amigo? Tipo, eu sou acima da lei, entendeu? Então, daí você tira. As pessoas, de fato, elas têm uma falsa compreensão sobre a identidade delas, entendeu? Então, assim, eu sou desembargador, eu sou o juiz, eu sou delegado, eu sou policial, pô. Você sabe, eu sou deputado, eu sou senador, você sabe com quem tá falando? Então, na verdade, nem aquela própria pessoa sabe quem ela é de fato, entendeu? O fato é que ela quer ser superior e aí ela dá essa carteirada mesmo, entendeu? Eu sou superior a você, eu sou melhor que você, mas na verdade ela ainda não entendeu que ela é igual, né? E ela não entendeu o propósito dela, como você falou, Lito. O propósito dela não é existir para ser melhor, para ser superior, para ter privilégios ou para usufruir de benefícios em detrimento da necessidade dos outros. Então, assim, só para dar esse exemplo, né, de gente que adultos, a gente não está falando nem de jovens, a gente está falando de adultos que tiveram uma referência errada, talvez quando pequenos, de que queriam ser pessoas importantes e quando chegam lá, o sonho da vida deles é dizer, você sabe com quem está falando? Por isso que eu disse que você tem que entender sua identidade dentro de uma visão de evangelho e de missão. Por quê? Porque você disse aí, o cara ele quer ser superior, ele quer ter benefícios. E quando você entende sua identidade dentro dessas duas áreas,
você vai entender que você não vai ter benefícios, que você não é superior, pelo contrário, você é servo de todos, que você vai perder porque você vai abrir mão de tempo, vai abrir mão de recursos, vai abrir mão de várias coisas para servir ao próximo. Então é importante a gente deixar claro para o jovem que quando ele entender a identidade dele dentro de uma visão de evangelho, ele vai se conectar com Deus e também vai se conectar com o próximo. Um jovem que ele é identificado, que ele sabe sua identidade, ele é um jovem que serve a comunidade, a família, a sua rua, seus vizinhos, e isso é importante, por isso que o evangelho existe. Agora que a gente entrou na questão de que a Bíblia nos mostra essa identidade e claramente consegue nos mostrar quem nós somos, onde a gente encontra isso na Bíblia? Não só em questão de textos bíblicos mesmo, mas também de exemplos de história. Quem a gente consegue tirar na Bíblia que teve um pensamento e até o momento não sabia quem era e teve aí esse F5, essa atualização na mente, e ele descobriu sua verdadeira identidade e começou a viver com um propósito. Não é o meu exemplo principal, mas quando o Marco estava falando, eu lembrei de Nabucodonosor, no episódio que ele passa durante um período de tempo como um animal. Ele se encontra lá e o pensamento dele é: eu sou o grande rei Nabucodonosor que construí tudo isso. Minha identidade é que eu sou um poderoso do mundo. Top. Aí Deus vai e mostra para ele que ele não é aquilo. E no final ele exalta Deus por ter mostrado a ele quem ele era. Então quando Deus ele age na nossa vida, às vezes ele vai precisar que a gente caia. Como o Paulo caiu do cavalo. Sim. Eu não vou dizer que caiu do cavalo, porque vai que alguém disse que ninguém sabe se foi do cavalo mesmo. Mas Paulo caiu. Verdade. Paulo estava no chão. Então, levou um tombinho. Caiu do caminho, caiu de alguma coisa. Então foi preciso que ele caísse para ele enxergar a identidade dele. E quando Deus chama Paulo, ele diz: ele é meu embaixador. A identidade de Paulo, ele passa de perseguidor, que era o que a religião da época ensinou a ele desde pequeno, para embaixador de Cristo. E Cristo disse mais: importa que ele saiba o quanto ele vai sofrer. Então perceba aí que Paulo começou a ter uma identidade de embaixador de Cristo, carta viva, e ao mesmo tempo já com um malefício, vamos dizer assim, entre aspas, que ele iria sofrer por causa do evangelho. Cara, olha, tem muitos exemplos assim que me fazem pensar uma coisa assim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe uma identidade original, certo? Certo. Nós cristãos acreditamos que fomos criados, fomos pensados, gerados na mente de Deus e ele nos trouxe a existência. Então, existe uma identidade original e essa identidade original, com o tempo, ela foi perdida através do pecado, do distanciamento de Deus. Nós que éramos a imagem de Deus, a semelhança dele, passamos a nos distanciarmos, né, e ficarmos cada vez menos parecidos com Deus. E aí é fantástico, porque qual é a missão de Jesus? Resgatar essa imagem de Deus em nós, né? Refazer, religar o homem, né? Apresentar a Deus ao homem, o homem a Deus novamente. E o objetivo, no final das contas, é voltar para a identidade original. E quando eu penso nisso assim, tem vários personagens. Pô, eu penso em Maria Madalena, que, na verdade, a mulher adúltera, né? Maria Madalena vem os... Mas a mulher adúltera, pô, tem muito desse lance do que a sociedade diz que você é, entendeu? A sociedade impõe a nós uma identidade, como eu estava falando do juiz e do desembargador, é a sociedade que impõe você ser assim e ser assado. E, na verdade, a gente precisa entender que a nossa identidade original é a identidade de filho de Deus. Então, você tem uma mulher adúltera que a sociedade acusava não, ela era adúltera, de fato. E todos a enxergavam pelas coisas que ela fazia, né?
ela era adulterava, ela deitava com muitos homens e todo mundo só enxergava ela assim. E Cristo, ela tem um encontro com Cristo, a vida dela muda Inclusive, ela e se ela deixa de enxergava ser. assim também, né? Ela se enxergava assim, de fato. Todo mundo disse que ela era assim. A identidade dela era ser adúltera. Tá entendendo? A identidade de Jacó era ser enganador, mentiroso. Então, era assim que funcionava na cabeça dele, na cabeça das pessoas. Mas o encontro com Deus, o encontro com Cristo muda a vida dessas pessoas, entendeu? Então Jacó deixa de ser enganador e mentiroso para ser príncipe de Deus. A mulher adulta passa a ser pura. Ela não deita mais com os homens, entendeu? Ela passa a ser uma mulher pura a partir de então. Ela passa a ser filha de Deus. Ela volta à sua identidade original através do encontro que ela teve com o próprio Deus. Através de quem? De Cristo. João, só para dar o último exemplo, João era filho do trovão no começo e termina sua vida como discípulo amado, discípulo do amor. Então, o objetivo de Cristo é nos fazer entender e voltar para a nossa identidade original, que sempre foi, desde o começo, filho e filha de Deus. Essa é a ideia. Meu exemplo, Sim, só e fala, Rafa. pode falar. Não, porque assim, o meu exemplo, só para deixar balanceado e falar um pouco do Velho Testamento também, seria Moisés. Ele, na verdade, ele achava que ele era alguma coisa, assim, ele tinha uma identidade quando foi lá e descobriu que tinha uma outra, né? E teve uma reviravolta aí na mente dele, Boa. até o momento que ele entendeu que tinha que liderar realmente o povo de Israel para fora do Egito, né? E passar todo aquele tempo com eles no deserto. Mas uma coisa interessante Boa. que Michael falou é justamente essa questão de criatura e criador. Porque eu acho que nada mais justo do que você entender, da criatura se entender perguntando ao Criador, né? Como a gente descobre como funciona uma geladeira? Pelo manual de instrução que o Criador fez, certo? Então, acho que... É. Eu ia citar o texto que embasa Então, isso que você manda está agora. dizendo, que é Colossenses 1, 16. Colossenses Isso, fala. 1,16. Tudo foi criado por ele e para ele. Então a gente foi criado por Cristo e para Cristo. Então nós temos uma finalidade dentro da nossa identidade que a gente só vai encontrar Isso, em Cristo. exatamente. Então quando um jovem está buscando o que vai fazer da vida, ou o que vai ser da vida, ou como vai servir a Deus dentro da sua identidade, ele deve ir até Cristo. Por quê? Porque você foi criado E para ele. Você não foi por acaso. Exato. E quando a gente descobre isso, que tudo foi criado nele e para ele, a gente descobre que a gente não é o foco. Isso na verdade Sim. desmancha toda a nossa ideia do que é uma vida, né? Porque a gente acha que nasce para ter um bom trabalho, estudar, na verdade, ter um bom trabalho e ganhar bem e ter uma boa qualidade de vida e ter uma família bonita e tudo mais, quando na verdade o foco não é a gente. A gente nasceu para que o foco não fosse a gente, e sim um propósito ainda maior. Sim, presta atenção. Jeremias 1,5 vai dizer assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Jeremias, antes de nascer, ele foi pensado por Deus com um propósito, com Exato. identidade. A bênção de Jeremias é para as nações. As nações seriam abençoadas pelo dom profético de Jeremias. Então, você, jovem, você foi pensado por Deus para uma finalidade. A sua identidade está lá nele. Se você for até ele, ele vai dizer a você o que você tem que fazer, como você deve fazer e como você vai ser uma bênção na vida dos outros. E tipo assim, a partir do momento que você descobre que você não é o foco, não quer dizer que sua vida vai ser horrível. Na verdade, muito pelo contrário. Quando você descobre que você não é o foco, e o foco é esse propósito que Deus derramou na sua vida, você descobre que a sua vida vai ser ainda mais incrível do que seria se você seguisse um padrão social, entendeu? Rapaz, se você parar para pensar,
nessa coisa de não, nós não sermos o foco, para ser bem claro e direto, o foco sempre foi Deus. Sim. E não se trata de que Deus é um ser egoísta, não, mas nós existimos, inclusive, se você parar para refletir direitinho, para, de certo modo, restaurar, entre muitas aspas, a identidade do próprio Deus. Não que ele perdeu a identidade dele, mas, na verdade, nós, humanos, através do pecado e da deturpação que Satanás, né, gerou, Satanás deturpou a imagem de Deus. E a gente estávamos distantes de Deus, imaginando que Deus era uma outra coisa. A nossa referência da identidade de Deus era completamente outra. Aí vem Cristo e ele diz, olha, você olha para mim e você vê o Pai. Você está me vendo aqui colocando as crianças no colo, tocando o leproso, curando, sabe? Aceitando as pessoas, amando, ensinando, convivendo, comendo com elas. Vocês estão olhando para mim? Beleza, olhem para mim e vejam o Pai, porque essa é a verdadeira identidade do próprio Deus. Então, de certo modo, nós hoje, que já tivemos um encontro com Cristo e já entendemos qual é a nossa identidade original, filho de Deus, a nossa existência tem a mesma função e missão que o próprio Cristo, que é mostrar às pessoas a identidade do próprio Deus, entendeu? E promover uma reconciliação entre o homem sem identidade, o pecador sem identidade, e o Deus que ele achava que era uma coisa que, na verdade, é totalmente outra, entendeu? Um Deus que não está disposto a condená-lo, a julgá-lo, mas muito pelo contrário, um Deus que é amor e quer salvá-lo a todo custo. Então, olha como está em jogo tantas identidades aí, né? A identidade do próprio Deus. E aí vem Jesus e restaura essa identidade através da sua vida. E nós hoje que encontramos Jesus e tivemos também a nossa identidade restaurada, a gente passa agora a mostrar quem é Deus através da nossa vida, entendeu? Porque a gente já entendeu quem nós somos. A gente já entendeu quem Deus é. E quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com as pessoas sabendo isso. E apresentando Deus, a identidade original de Deus, quem ele de fato é. E isso promove uma palavrinha que Paulo fala que eu acho linda, e eu já falei aqui, reconciliação entre o homem perdido e desorientado e Deus. E aí a gente tem a salvação. A reconciliação. Exatamente. Para pensar, qual o jovem que poderia falar isso? Que eu vou dar o... começou um grande movimento, João Batista saiu pregando, foi pro deserto, ficou lá separado dos religiosos da época. E os religiosos foram atrás dele e perguntaram, você é Cristo? Ele disse, não. Você é o profeta? Ele disse, não. Aí perguntaram a João Batista, quem você é? Aí o que João Batista responde, eu sou a voz que clama no deserto. Sabia quem era, o caminho do Senhor. Ele cita Isaías 43. Então, João Batista, ele sabia quem ele era na profecia. Ele não estava enganado. Ele não estava perdido no tempo só pregando o evangelho. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. Você, o papel dele, saiba, né? Mas eu sei quem eu sou. Para pensar. Quantos dos nossos jovens hoje, ou até a gente mesmo, será que a gente entende a identidade profética que a gente tem hoje, nos últimos dias? A importância de se pregar para que a volta de Jesus aconteça logo e que mais pessoas possam estar aguardando essa volta. Então, um papel tão importante quanto o de João Batista é o papel que nós desempenhamos hoje antes da última vinda do Senhor. Só voltando um pouquinho, essa coisa de encontrar, né? Não tá perdido. Porque tem esse lance, né? A gente tá falando aqui como se todo mundo que tá ouvindo a gente já tivesse encontrado. Você já entendeu, já encontrou. E talvez não seja tão fácil assim, né? Talvez
Tem muita gente que está ouvindo a gente agora e está confuso. O que é que eu faço para encontrar minha verdadeira identidade? Vocês estão dizendo que está na Bíblia e tal. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi de um cara que disse que estava jogando bola, estava jogando futebol com os amigos, e ele tirou o relógio e ele guardou o relógio perto da trave, né? E foi jogar bola. E aí terminou a partida e ele simplesmente esqueceu, né? Esqueceu o relógio lá e tal, e ele saiu. Depois de muito tempo, acho que isso era um retiro, estava todo mundo da igreja ali no mesmo ambiente, e ele voltou lá na trave para ver onde é que estava o relógio dele e ele não achou. Alguém tinha pego o relógio, não estava lá, e aí a única alternativa que ele tinha era sair perguntando às pessoas, né? Você viu meu relógio? Você viu meu relógio? Ninguém tinha visto o relógio dele, até que ele encontrou alguém que disse que tinha encontrado, eu achei seu relógio e eu entreguei a sua esposa. E aí ele faz a seguinte reflexão que eu achei fantástica. Eu parei de procurar o meu relógio e passei a procurar quem? Minha esposa. Porque o meu relógio estava com minha esposa. Então o meu foco não era mais o relógio, o meu foco agora era a minha esposa. E era ela que eu precisava encontrar. Então, se você parar para pensar hoje, você que está ouvindo a gente, está discutindo sobre isso, se você ainda está confuso e você está se perguntando onde você encontra a sua verdadeira identidade, segue a dica que vai dar certo, cara. Você só vai encontrar sua identidade em Cristo. Então, não adianta você ficar procurando sua identidade em pessoas, em lugares, em coisas, em sonhos que você não vai achar. Simplesmente você não vai achar. Você vai achar numa pessoa. A sua identidade está com uma pessoa. Ela se chama Jesus Cristo. E aí você precisa encontrá-lo. Você precisa, na verdade, não é nem encontrá-lo, porque ele é que está procurando você. Você precisa se deixar achar. Entendeu? E você precisa gastar tempo com isso. E aí, certamente, não tenha dúvida, você vai encontrar sua verdadeira identidade, o sentido, o propósito para a sua existência. E aí vem o segundo tempo dessa ideia toda aí, que é o que fazer com isso, né? Mas, por favor, é em Cristo que você encontra a sua identidade. Pare de buscar em outras coisas, busque a Ele. Show. Cara, quando você descobre que sua identidade está com Cristo, aí você vai pensar, o que é que eu vou fazer agora? E a gente não tem como lhe dizer o que você vai fazer agora. Porque para cada pessoa, Cristo tem uma missão diferente. Para cada pessoa, Cristo tem uma forma de viver diferente. Então você vai encontrar sua identidade com Cristo. E sua única preocupação vai ser ter um relacionamento com Cristo. O que vai acontecer a partir daí, ninguém pode lhe dizer. Porque o vento sopra onde quer. Não tem como uma pessoa dizer para outra como o Espírito guia. Eu posso garantir a você que se você se relacionar com Cristo e orar, Ele vai guiar você a você encontrar sua identidade e você servir aos outros na missão e se preparar para a volta dele. Então, foca em Cristo, tenha um relacionamento com Ele, transforma teu cristianismo no cristianismo ativo, que não é baseado no que você não pode fazer, mas é baseado no que Deus mandou você fazer. E você vai ver que em pouco tempo entre aspas, você já vai estar vivendo algo mais extraordinário do que você vive hoje. E que eu cito como exemplo o Filipe da Bíblia. Estava andando, o Espírito disse, chega perto daquela carroça. Ele chegou perto da carroça, encontrou um cara lendo. O Espírito disse, pergunta. Ele perguntou, foi lá, batizou o cara. Quando ele batizou o cara, o Espírito já mandou ele para outra cidade. Então imagina a aventura que Filipe viveu ali, só porque ele transformou o cristianismo dele em um cristianismo ativo. Então, se relaciona com Cristo, escuta a voz dele, e ele vai dizer a você como você vai viver, quem você é e para que ele te criou. Exatamente. Não tem outra coisa para fazer, cara. É ouvir o que Cristo tem para dizer, entendeu? É ouvir a voz dele. E nem sempre vai ser fácil, sabe? Ouvir essa voz. Mas, inclusive, você vai ouvir outras vozes.
querendo fazer você acreditar que você tá louco, que você não vai conseguir. Eu lembro, eu acho que a gente não podia encerrar esse podcast todo sem eu dizer isso, porque eu estava pensando nisso, e tem muito a ver com esse momento. Essa identidade de filho de Deus, cara, isso muda tudo, de verdade. Quando você entende que você é filho de Deus, apesar de tudo, sabe? Apesar dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus pecados, das suas limitações, você é filho de Deus, você é filho de Deus. E isso aconteceu com o próprio Cristo, se você parar para pensar. Jesus ouviu do céu a voz do próprio Deus, dizendo que ele era filho amado. Lá no batismo, né? No batismo dele lá no Rio Jordão, o céu se abre e desce uma pomba, o Espírito Santo pousa sobre Cristo e uma voz do céu diz: Você é o meu filho amado. E aí, pouco tempo, ele sai dali e ele vai para o deserto. E eu imagino que 40 dias sem tomar banho, sem comer, 40 dias, né, no deserto, a imagem de Cristo, fisicamente, devia ser deplorável, devia ser de verdade assim pouco atrativa para ser, né? Ele não parecia o Não filho de parecia Deus. filho de Deus jamais, tanto é que Satanás se aproveita disso e em uma das suas tentações, o Satanás diz o quê? Se tu és filho de Deus, se tu és, tentando colocar dúvida no coração de Cristo. Será que eu sou o mesmo filho de Deus? Porque eu não me pareço. Porque eu tô mal, eu tô com fome, eu tô abatido, né? E ele lembra do que ele ouviu. Ele lembra da voz lá no Jordão, na hora do seu batismo. Você é meu filho amado. Então, ele não ouviu a voz lá na tentação, no deserto. O céu não se abriu de novo para reafirmar para Cristo que ele era filho amado de Deus. A mesma coisa vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Quando a gente entende a nossa identidade, Deus ele não vai ficar dizendo o tempo todo para a gente que nós somos filhos amados. O tempo todo a gente vai ficar ouvindo isso para reafirmar. É preciso você entender isso e você viver como filho de Deus. Apesar de que você vai cair, apesar de que você vai errar, apesar de que você vai ter medo, apesar de tudo, nós somos filhos de Deus, tanto quanto Cristo era filho de Deus. E como Cristo não duvidou, a gente precisa não duvidar também, sabe? A gente precisa entender isso de uma vez por todas e viver à altura do chamado que ele tem para nós. E viver uma vida de filho, não de servo, não de inimigo, não de escravo, mas uma vida de filho. E aí, quando você entende que você é filho, tudo muda. Tudo muda de verdade. As coisas. Você passa a olhar as pessoas, os problemas, os desafios com os olhos de alguém que é filho amado de Deus. É isto. Eu acho que a gente consegue encerrar aqui. Nosso primeiro episódio a gente não falou nenhuma heresia, então acho que tá tudo certo. Ninguém vai ser disciplinado. Ninguém vai ser disciplinado. Será? Acho que esse episódio vai poder ir pro ar. Né? Eu acho que nada mais justo do que a gente terminar com oração, pedindo a Deus mais uma vez para colocar esse senso de identidade, de missão e de propósito na nossa vida, para que a partir de agora a gente consiga realmente fazer a vontade de Deus e que de uma vez por todas possa também abreviar a sua volta. Cara, antes da gente orar, eu achei um pensamento aqui que eu acho que seria legal compartilhar aqui sobre essa coisa da identidade. É de um pastor chamado Bill Johnson.
Ele disse assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. É Gui. Então é bem isso mesmo, né? Show de bola. Amém. Eu queria ter dito isso, mas foi Bill Johnson que disse. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor direcione quem vai ouvir e pedimos que o Senhor ajude a cada um a encontrar a sua identidade. Que cada jovem, cada pessoa vá até o Senhor e descubra quem é. E que esse chamado que o Senhor tem para cada um de nós, que ele seja verdade e que seja atual e que seja agora na vida de todo mundo. Que cada um saiba quem é e que possa servi-lo para que o Senhor possa voltar logo. Que o Senhor abençoe cada plano e ideia da nossa vida. Que o Senhor guie cada jovem. Em nome de Jesus.